Você já teve a sensação de que pensar demais só piora tudo? De que quanto mais você entende o mundo, menos você se encaixa nele? É como se sua mente fosse uma lente de aumento. Tudo o que é feio, tudo o que é falso, tudo o que é raso, fica ainda mais nítido. E isso dói, porque não dá mais para desver o que você viu. Não dá para voltar a ser ingênuo. A verdade é que a lucidez cobra um preço. E se você é uma dessas pessoas que sente demais, percebe demais, sofre por antecipação, talvez você já tenha se perguntado se ser inteligente é mesmo uma vantagem, ou se no fundo é só uma maldição disfarçada de dom. Schopenhauer não deixaria barato. Ele diria: quanto mais você pensa, mais você sofre. Porque inteligência é sensibilidade, e sensibilidade em excesso vira tormento. Não é exagero, é neurose lúcida. Pior ainda, você olha ao redor e vê gente que não pensa, que vive no automático, e parece mais feliz. E isso te desespera, porque você começa a desconfiar que talvez, só talvez, ignorância seja mesmo uma forma de salvação. Mas calma, esse vídeo não é um elogio à burrice. É um mapa para quem cansou de sofrer por saber demais. É para você que sente que sua mente virou inimiga. E olha, se você acha que já viu esse tema por aí, está enganado. A gente vai entrar fundo. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para encarar a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Inclusive, no final desse vídeo, tem um conteúdo complementar sobre aquele falso amor que você ainda chama de relacionamento. Tá na descrição e no card final. Mas fica até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você lida com a própria cabeça. Você já percebeu que ninguém te preparou para suportar o peso de enxergar o que os outros fingem não ver? A maldição da lucidez começa aí. Quando você começa a notar as pequenas mentiras, os vazios nas conversas, os gestos automáticos das pessoas, e percebe que está todo mundo atuando, você não consegue mais rir das mesmas piadas, nem fingir interesse em banalidades, porque sua cabeça já foi longe demais. Enquanto a maioria vive bem com respostas prontas, você carrega perguntas que nem sabe se tem resposta. E isso te isola. Não porque você quer, mas porque começa a doer estar entre os normais. O mundo parece mais leve para quem não pensa tanto. Eles seguem o roteiro. Você está tentando reescrever o seu, e isso tem um custo silencioso, mental, quase invisível, mas real. Sabe aquela sensação de que seu cérebro nunca desliga? De que, mesmo quando você tenta relaxar, tem uma parte sua que continua analisando, repensando, vasculhando tudo? Isso não é força, é ruído mental. É como se você tivesse uma antena parabólica enfiada na cabeça, captando tudo ao redor. E não dá para desligar. Não dá para desver. Não dá para desentender. E no fim, sabe o que acontece? Você sabe muito, mas vive pouco. Esse é o paradoxo de quem tem a mente afiada demais. É como carregar uma faca sem bainha. Corta tudo, inclusive você. Mas antes de se culpar por isso, respira. Porque você não está sozinho. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas e quando o porquê vira uma prisão? A gente vai chegar lá. Agora, respira de novo e me acompanha. Pensar demais não te torna melhor. Te torna solitário. Você começa a ver nuances onde os outros veem certezas. Questiona o que os outros aceitam. Sente profundidades onde a maioria só surfa na superfície. E aí vem o efeito colateral. As conversas começam a parecer rasas demais. Os encontros, mecânicos. As pessoas, repetitivas. E você se sente como um estrangeiro emocional no próprio idioma. Tem gente que acha que você é arrogante, que você se acha. Mas a verdade é que você só cansou. Cansou de se encaixar onde não cabe. Cansou de traduzir seus pensamentos para caber num mundo que parece não ter legenda para quem sente demais. Essa é a solidão dos conscientes, dos que não aceitam resposta pronta,
dos que olham para o vazio e não desviam o olhar. E tem mais: quanto mais você aprofunda sua mente, mais percebe que falta profundidade ao seu redor. As conversas que antes te satisfaziam, agora te esvaziam. E isso dói. Não porque você se sente superior, mas porque se sente sozinho. E se você é autodidata, introspectivo, inquieto, talvez já tenha vivido essa sensação de que as conexões reais estão se tornando raras, de que é mais fácil conversar com um livro do que com gente. A ciência confirma isso, aliás. Estudos mostram que pessoas com QI alto tendem a ter menos relações sociais próximas, não por arrogância, mas porque suas necessidades emocionais e cognitivas são diferentes. Você sente demais, entende demais. E no fundo, só queria ser compreendido, mas tudo que recebe é mal entendido. Então você se isola. Mas não é um isolamento de ego, é um isolamento de autopreservação. Só que até isso dói. E aqui vai a verdade incômoda. Talvez você nunca encontre alguém que te entenda por completo, mas pode aprender a gostar da sua própria companhia. Porque quando o mundo parece raso demais, às vezes é dentro de si que mora a única profundidade possível. E essa, ninguém tira de você. Sentir demais. Sentir o que não era para sentir. Sentir o que é dos outros, como se fosse seu. Essa é a maldição da empatia. Enquanto muita gente vive anestesiada emocionalmente, você capta tudo. Um olhar torto, um silêncio estranho, uma palavra atravessada. E pronto, seu sistema emocional inteiro entra em alerta. Você não escolhe sentir, você absorve. E isso te consome, porque enquanto o mundo diz não é sua responsabilidade, sua alma já se ajoelhou, tentando consertar a dor alheia. Pior, a empatia exagerada atrai quem mais vai te sugar. Pessoas manipuladoras, narcisistas, emocionalmente vazias, porque elas enxergam em você o que podem explorar. Você já foi a base de muita gente que nunca te sustentou, já deu apoio para quem nunca te ofereceu nem ombro, já salvou afogados que te puxaram junto pro fundo. Sabe por quê? Porque empatia sem limite é autoabandono com nome bonito. E a verdade que ninguém te conta é: nem toda dor merece seu abraço, nem toda tristeza merece sua companhia. A empatia não é fraqueza, mas sem filtro, ela vira sentença. E o empático vira isca. Mas existe um caminho, um que Schopenhauer apontaria com aquele ar sombrio de quem já viu o pior do ser humano. Aprenda a proteger sua energia como quem protege uma casa sagrada. Seja seletivo. Seja firme. E quando for necessário, seja frio. Não como castigo, mas como escudo. Porque se você continuar sentindo tudo, por todos, não vai sobrar nada de você. Você já se pegou perguntando: pra que tudo isso? Não é drama. Não é crise existencial adolescente. É uma inquietação real, uma fome de sentido que parece não se saciar. O problema é que quanto mais você procura respostas absolutas, mais a vida parece te devolver silêncio. Schopenhauer dizia que a vida é movida por uma vontade cega, um impulso irracional que nos empurra para frente sem nunca explicar para onde. E o pior, mesmo quando conseguimos o que queremos, não dura. A vontade volta. O vazio volta. A busca recomeça. É exaustivo. Você olha ao redor e vê gente satisfeita com pouco. Gente que se contenta com um emprego medíocre, um relacionamento morno, uma rotina previsível. E você? Você quer mais, quer entender, quer sentir algo real, profundo, verdadeiro. Mas cada pergunta te leva a mais perguntas. E o peso de ter que dar um sentido a tudo começa a virar um tipo de tortura interna. Você começa a achar que está quebrado, mas e se o problema não for você? E se o problema for essa obsessão cultural por encontrar o sentido da vida, como se fosse uma senha secreta? Talvez a liberdade real não esteja em entender tudo,
mas em aceitar que nem tudo precisa ser entendido. Sim, viver pode ser absurdo, mas isso não significa que seja sem valor. É possível viver com presença mesmo sem respostas. E isso não é desistir. É desapegar da ilusão de que tudo precisa ter uma justificativa cósmica. Às vezes o que te sufoca não é a falta de sentido, é a expectativa de encontrar um. E quando você abandona essa expectativa, talvez pela primeira vez você comece a respirar. Chega uma hora que a lucidez não dói mais só como tristeza. Ela começa a arder como raiva. Raiva de perceber que o mundo é um teatro e que a maioria das pessoas prefere atuar do que acordar. Raiva de ver que o bem, na prática, é só fachada, que a moral é conveniente, que a empatia, muitas vezes, é interesse com maquiagem. Você se esforça para fazer o certo e só se ferra, enquanto quem manipula, engana e mente, avança. Schopenhauer não dourava a pílula. Ele dizia: o ser humano é movido por egoísmo. A ideia de bem coletivo é, na maioria das vezes, uma ilusão confortável, uma desculpa elegante para proteger os próprios interesses. E quando você começa a enxergar isso com clareza, vem o cansaço moral. Você tenta manter a esperança, mas ela vai se corroendo. Um cinismo amargo começa a se instalar. Você já não acredita mais em discursos bonitos. Já não compra numa ideia de que o mundo recompensa os bons. E isso pode te consumir. Mas aqui vai o ponto-chave. A raiva, quando reconhecida, pode virar combustível. Não para destruir o mundo, mas para parar de se destruir tentando agradá-lo. A fúria silenciosa de quem vê demais pode ser usada para construir limite, para proteger sua energia, para dizer não com firmeza. Maquiavel dizia que o poder pertence a quem enxerga a realidade como ela é e age com frieza estratégica. Você não precisa virar um canalha, mas também não pode mais se dar ao luxo de ser inocente. Transforme a raiva em clareza, transforme a lucidez em ação e pare de esperar que o mundo te compreenda, porque a verdade é, o mundo não se importa. E talvez justamente por isso, você precise começar a se importar mais com você. Você já sentiu que sua mente é inteligente demais para a própria saúde? Que em vez de te libertar, ela te aprisiona em ciclos de pensamento que só pioram sua angústia? É sobre isso aqui. A mesma consciência que te ajuda a perceber o mundo começa a se voltar contra você. Como se seu cérebro tivesse uma lente de aumento só para suas falhas, suas dúvidas, seus medos. É uma autocrítica que não dá trégua. Um tribunal interno que nunca te absolve. Carl Jung chamaria isso de sombra. A parte de você que você reprime, mas que age nos bastidores, te sabotando. Você começa a se identificar tanto com sua inteligência, com sua capacidade de análise, que esquece de viver. Tudo vira objeto de dissecação. Até o amor, até o prazer, até você mesmo. E quando percebe, está preso num ciclo de ruminação, revisando cada frase que disse, cada escolha que fez, cada erro que tentou esquecer. Sabe qual é o efeito disso? Paralisia. Você pensa tanto que deixa de agir. Você analisa tanto que esquece de sentir. Você se julga tanto que se bloqueia de experimentar. Mas existe uma saída, e ela começa com um choque de realidade. Você não vai pensar seu caminho para fora do sofrimento. Você vai ter que se mover, mesmo com ele. Aqui vai um exercício simples, mas poderoso, em 3 passos. Reconheça. Sua mente está tentando te proteger, mas está exagerando. Redirecione. Quando perceber o loop mental, levante, mova o corpo, mude o ambiente. Redefina. Troque o "por que eu sou assim?" por "o que eu posso fazer agora?" Alta consciência sem aterramento vira veneno, mas com prática, vira ferramenta. Sua mente não precisa ser sua inimiga, mas para isso, você vai ter que assumir o controle da narrativa. Ou ela vai continuar te dominando? Existe uma forma de inteligência que salva, mas não é aquela que sabe tudo. É a que escolhe o que vale a pena saber. Depois de tanto se debater com a dor de perceber demais, chega um momento em que você entende.
Viver também é aprender a ignorar. Não por burrice, mas por saúde mental. Essa é a tal da burra lucidez. Parece contraditório, mas é libertador. Porque tem coisas que você sabe e que só te machucam. Tem verdades que não precisam ser repetidas na sua cabeça como um mantra de sofrimento. Tem situações que não merecem mais o seu olhar atento. Schopenhauer chamaria isso de vontade domada. A habilidade de não seguir o impulso mental até o fim, de abandonar a busca onde não há resposta, de soltar. Isso é autocuidado. Escolher onde colocar a atenção é um ato de poder. Você pode fingir que não viu certas provocações, pode não responder certas mensagens, pode sair de conversas que drenam sua energia. E não precisa justificar isso para ninguém. Você não deve lucidez absoluta a ninguém. A arte de sobreviver, para quem sente demais, passa por cultivar uma ignorância consciente, uma filtragem ativa da realidade, um não vi estratégico. Isso não é alienação, é foco, é proteção, é maturidade. Menos pode ser mais. Menos pensamento, menos análise, menos engajamento com o que te destrói. Isso é o estoicismo em versão moderna. Não reagir a tudo, não absorver tudo, não carregar tudo. Às vezes o que vai te salvar é o que você escolhe deixar passar. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Significa que você tem coragem de encarar verdades que muita gente evita. Que sua mente, por mais exausta que esteja, ainda está viva, questionando, buscando, lutando. Mas aqui vai uma revelação que talvez ninguém tenha te dito com clareza. A inteligência não é um dom, é uma responsabilidade. Ela não te dá paz, ela te dá visão. E com visão, vem peso, vem frustração, vem solidão, mas também vem poder. Porque a mesma mente que te afunda na ruminação pode te levantar com lucidez. A mesma empatia que te quebra pode ser treinada para proteger. A mesma raiva que te corrói pode ser convertida em ação. A chave está em parar de esperar alívio e começar a construir proteção interna. Como? Criando filtros, estabelecendo limites, redirecionando foco, cultivando o silêncio. Você não precisa entender tudo, não precisa consertar todos, não precisa carregar o mundo nas costas. Você precisa de clareza e presença. Schopenhauer não te daria colo, ele te daria um espelho, duro, incômodo, real. E é com esse mesmo espelho que eu termino esse vídeo te convidando a olhar para o seu padrão emocional, especialmente aquele que você ainda chama de amor, mas que talvez seja só dependência disfarçada. Esse vídeo tá na descrição e no card final. Assiste. Ele completa o que começamos aqui. Agora, a pergunta que fica é: você vai continuar sendo prisioneiro da própria mente? Ou vai aprender a usar sua lucidez como armadura? Porque o mundo não vai te poupar, mas você pode se poupar do mundo. Isso! Começa agora!